Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixem o like para fortalecer e também sigam o John nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Quai. Vou deixar os links aqui para vocês na descrição do vídeo. Deem aquela moral para o John do Timão. Fechou, família? Editor, vamos para cima que hoje é sabadão. Pode rodar a vinheta. Ó, Salve o Corinthians! O Corinthians treinou ontem, tá? E treina hoje também para enfrentar o Goiás amanhã, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, em jogo válido aí pela 13ª rodada do Brasileirão, tá? Ponto importante. A gente jogou quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Na quinta, quem jogou mais de 45 minutos só fez um trabalho regenerativo. Ontem, a mesma coisa. Então, quem jogou quarta-feira contra o Atlético só vai treinar mesmo hoje para enfrentar o Goiás amanhã, tá? Então, assim, esse calendário vai apertar o Corinthians, porque a gente joga contra o Goiás, já pega o Santos Copa do Brasil, pega o Santos no Brasileirão, pega o Boca Libertadores, aí pega o Flamengo Brasileirão. Tá uma sequência assim surreal, tá? Uma sequência bem complicada para a equipe do Corinthians, mas tem que ir para cima, tem que ir para a luta, certo? Então, só hoje aí teremos esse treinamento completo, né? Esse treino aí com todos os jogadores do elenco. Ponto importantíssimo, tá? Para muitos torcedores, inclusive. O Vitor Pereira afirmou que o planejamento dele, tá, é diminuir o rodízio de atletas na equipe. Muita gente criticou que o rodízio tá acabando com o Corinthians, que o rodízio isso, que o rodízio aquilo, sem entender que o time vinha mal fisicamente e que a gente tinha jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, jogadores com idade avançada. Então ele precisava fazer essa gestão até que o grupo chegasse num condicionamento físico próximo do ideal. Que é mais ou menos nesse momento que a gente está agora. Agora, com os caras estando melhor fisicamente, aí você pode diminuir o rodízio. Antes não dava. Mas não, o torcedor só quer ver o resultado. Ai não, esse rodízio matou o time. Pronto. Bom, vamos ter uma consciência também, rapaziada. Certo? E aí o Corinthians deve fazer algumas poucas mudanças, tá? Pro jogo aí contra o Goiás. A gente pode ter a entrada do Rafael Ramos na lateral direita ou do próprio Fagner, tá? Que pode ser aí uma opção para nossa equipe. Os lesionados seguem os mesmos, tá? João Vitor, Maicon Júnior Moraes, Paulinho, né? Que eu já comentei, João Pedro e Mosquito por conta da Covid-19 e o Rony suspenso pela expulsão aí contra o Atlético Paranaense. Certo, rapaziada? Quero saber como está a expectativa de vocês para a partida de amanhã entre Corinthians e Goiás e já quero também pedir o palpite da fiel torcida. Bom, e aí recebemos a informação do André Hernan, tá? De que o Tite, técnico da seleção brasileira, multicampeão pelo Corinthians, tá? Nas 2 últimas passagens, ganhou Brasileirão 2 vezes, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou Recopa, ganhou o Paulistão, certo? Ganhou tudo. O Tite vai estar presente amanhã na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo entre Corinthians e Goiás. E aí, a minha primeira dúvida é: quem que o Tite está observando? Na minha cabeça, poderia ser o Fagner. Tá? Só que não é certeza que o Fagner vai jogar. Tá? Se eu sou o Tite, eu venho num jogo da Copa do Brasil meio de semana, num jogo da Libertadores, Corinthians e Boca. Aí você consegue observar melhor. O Fagner, por exemplo. Fora isso, quem que o Tite poderia estar vendo? Será que ainda tá pensando no Willian? Acho difícil. Se for o Renato Augusto, meu Deus do céu. Só se for um incentivo pro Renato Augusto voltar a jogar bola. Certo? Só se Renato Augusto olhar, caramba, o Tite tá aí, então eu vou jogar. Será que é isso? Porque nesse momento, não vejo outras opções, tá?
Não vejo outras possibilidades aí pro Tite estar observando na equipe do Corinthians. Do Goiás, aí eu não sei, tá? Mas acho difícil também. Quero saber a opinião de vocês e a expectativa da rapaziada aí, né, de ver o Tite na Neoquímica Arena. Se eu sou da diretoria do Corinthians, já tranco ele lá na Neoquímica Arena, não deixo sair, tá? Manda outra pessoa pra comandar a seleção brasileira, faz uma parceria ali, Tite e Vitor Pereira, rapaziada. Brincadeiras à parte, quero saber a opinião de vocês. Bom, conforme vai acontecendo aí o Campeonato Brasileiro, a seleção da bola de prata, tá? Vai acontecendo também, as votações e tudo mais. E o Corinthians, tá? Tem 2 representantes até o momento, tá? Até o fim aí da 12ª rodada. O Cássio e o Duqueiroz. O pessoal conta com a avaliação, tá? Do time de especialistas da ESPN, que são responsáveis aí por 40% da pontuação, tá? Na verdade, os jornalistas, né, da ESPN votam e dão 60% da nota, e os outros 40% é a pontuação vindo de um algoritmo de estatísticas. Tá? Então pega o que o cara fez no jogo, já gera uma nota para ele, isso dá 40%, os outros 60% são da avaliação de jornalistas. O time atual, tá, da seleção aí do Brasileirão tem Cássio, aí a linha de defesa toda do Palmeiras, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Duqueiroz como primeiro volante, Zé Rafael segundo volante, meio com Arrascaeta e Scarpa, o ataque Mendonça e Caleri, tá? O técnico é o Abel Ferreira do Palmeiras. O time que mais tem jogadores é o Palmeiras, obviamente. Aí temos aí Flamengo, São Paulo e Ceará com 1, indicado até o momento, e o Corinthians com 2, tá? Vez ou outra, algum jogador do Corinthians aparece nessa seleção, sai, mas por enquanto, na média, apenas Cássio, que vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, e o Duqueiroz, nosso volante, que também vem muito bem, tá? Também vem muito bem aí dentro desse campeonato. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a Neoquímica Arena, tá? O Corinthians convocou uma reunião extraordinária para segunda-feira, tá? Com o CORE, que é o conselho que vai... É o conselho de orientação, tá, do nosso clube, entre membros desse CORE, que é o conselho de orientação, e a nossa diretoria. Segunda-feira vai ter essa reunião para explicar, tá, como foi feito o acordo com a Caixa Econômica Federal para o pagamento da Neoquímica Arena. Se o CORE aprovar, aí tá feito o acordo, tá? Aí tá feito o acordo. Esse acordo vem sendo costurado, ó, desde que o Andrés assumiu o Corinthians na segunda gestão. Segundo ele veio para fazer esse acordo. E simplesmente o Corinthians tem um valor aí para pagar de 470 milhões de reais. Vai pegar o dinheiro que veio do naming rights, 400 milhões, vai abater nesse valor. Então vai sobrar 270. E aí o Corinthians teria 17 anos para efetuar esse pagamento de 270 milhões de reais. Certo? Uma parcela anual, tá? Parcela anual, não vai ter mais parcela mensal. O valor máximo dessa parcela é 38 milhões, não pode ultrapassar isso, tá? E o Corinthians quer jogar a primeira parcela para o segundo semestre de 2023, tá? É isso que o Corinthians quer. Eu já falei aqui, tá? Teve um vídeo que eu falei, o valor que tava na Neoquímica Arena, o valor que chegou. E não temos um responsável por isso. Ninguém é punido por isso. O preço da Neoquímica Arena tava dentro do orçamento. Por que que deixou chegar nisso? Quem que deixou chegar nisso? Vocês estão entendendo a dificuldade que é? Aí você vê o valor do naming rights, não, vai resolver o nosso problema, vai dar um alívio, 400 milhões entrando no caixa, vai pagar as dívidas, vai não sei o quê. A gente não vai nem ver a cor desse dinheiro. E continua devendo. Não é um valor que chega e abate o estádio, acabou. Não, chegou esse dinheiro, pagou, tá rodando. Não, você continua devendo 270 milhões. Como? Como? Ai, não, é um grande acordo pro Corinthians. Que acordo, hein? Que acordo. O time vai ter que pagar uma parcela anual de até, de no máximo 38 milhões. Só que a Arena tem um custo anual de 25 milhões.
E de renda, a gente tira 40 milhões líquidos. Que é quase o valor máximo que você pode pagar de parcela. Então não fica um negócio autossuficiente. Você vai estar sempre devendo. Como? Quem que autorizou esse projeto? Quem que está fazendo essas contas? E aí quem tem que pagar essa conta é a torcida? Com o valor do ingresso lá em cima? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, na verdade até faz, né? Se você não tá nem aí com a sua torcida. Que é o que parece que a diretoria tá fazendo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, agora falando sobre o João Alves de Assis, tá? O Jô, centroavante Jô 77, ou ex-centroavante Jô 77. Lembram aquela resenha de que ele saiu do clube do Japão? O clube meteu uma causa justa nele. E o Corinthians foi envolvido no bolo, tá? Quando o clube denunciou o Jô pra FIFA. Finalmente saiu o resultado, tá? É um caso aí de 2020. Finalmente saiu o resultado. O Corinthians, juntamente com o Jô, foram condenados pela FIFA a pagar 2,6 milhões de dólares, que dá em torno aí de 13 milhões e meio de reais, para o Nagoya Campos. Só para vocês entenderem, o Jô estava no Nagoya Campos, começo de 2020, estourou a pandemia, ele retornou para o Brasil e parou de treinar, porque a filha dele parece que estava aqui, alguma coisa assim. Aí, fechou a fronteira, tá? Ele não conseguia retornar para o Japão, ficou sem treinar. O Nagoya Campos foi e rescindiu o contrato dele. Por causa justa, porque ele não apareceu para treinar. Ok. Se você rescindiu o contrato do jogador, eu entendo que ele tá livre no mercado. Certo? O Corinthians foi e contratou o Jô, que estava livre no mercado. O Nagoya Campos foi e entrou com uma ação contra o Jô e o Corinthians. E aí saiu o resultado, 13 milhões. Só para explicar. O Jô foi condenado ao pagamento. O Jô é o condenado nesse caso. O Corinthians entrou como parte solidária, tá? É uma espécie de fiador. Se o Jô não pagar, o Corinthians tem que pagar. Só que o prazo desse pagamento é de 45 dias, 1 mês e meio. Se o Jô não pagar, a dívida entra pro Corinthians, certo? Se o Corinthians não pagar dentro desses 45 dias, 1 mês e meio tem que arrumar 13 milhões de reais. Se não pagar, vai entrar no transfer ban, que aí não vai poder fazer nenhuma negociação. Não vende, não compra, não faz nada. Igual o Santos estava porque não tinha pago o Soteldo. Tá? O Santos não tinha pago o Soteldo, aconteceu isso. Aí foi, pagou, aí cancelaram o transfer ban. Então assim, por uma situação do Jô, o Corinthians vai pagar o pato. E aí a primeira pergunta, o Jô tem esse valor para pagar? Se não tiver, o Corinthians tem? Que a ideia da diretoria agora é entrar em contato com o Nagoya Campos, buscar um acordo, tá? Um parcelamento desse valor ou alguma inclusão de jogadores para bater essa dívida, alguma coisa. O Corinthians deve dinheiro pro Jô, o que ele vai falar? Paga lá. Só que o Corinthians não deve 13 milhões pro Jô, deve menos. A questão é, o Jô tem esse dinheiro? Acho muito difícil. Muito difícil. E aí eu volto para aquela pergunta da Arena. Quem que era a gestão que autorizou essa contratação sabendo desse risco? Por que esse pessoal não é penalizado? Alguém me explica. Faz cagada. Vai só derrubando o clube e não acontece nada com os responsáveis. Não acontece nada. Simples assim, tá? Simples assim. Então, rapaziada, a gente segue aí acompanhando, tá, esse caso. Prazo de 45 dias para o Corinthians buscar um acordo aí com o Nagoya Campos ou já efetuar o pagamento de 13 milhões. Primeiramente o Jô, né? Mas aí acho que vai ser uma parceria entre o Jô e o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? O Matheus Vital recusou sondagens e deve retornar ao Corinthians, tá? Ele ficou esperando algumas propostas da Europa, certo?
ficou esperando. O desejo dele era continuar na Europa, mas nenhum clube estrangeiro abriu negociação para contratá-lo, tá? Ele fez uma temporada aí no Panathinaikos, tá? Começou bem, depois não conseguiu manter a regularidade, não se firmou como titular. E aí, o projeto dele de, vou para um clube da Grécia para abrir as portas lá na Europa para mim. De lá eu vou para um outro clube e vai migrando. Não deu certo, tá? O projeto dele, o plano dele não deu certo. Retornou, está no Rio de Janeiro com as férias dele, tá? Tá curtindo as férias e tudo mais, se preparando fisicamente. E recebeu sondagens de clubes brasileiros, tá? O Cuiabá foi um deles. E alguns clubes do Nordeste, tá? Não citaram o nome dos clubes. O problema é que ele não se animou com os projetos financeiros, tá? Nem com os clubes. Então a probabilidade do Matheus Vital retornar à equipe do Corinthians é enorme, tá? Enorme. Eu, nesse momento, vejo como algo positivo, tá? O retorno do Matheus Vital. Porque é uma posição que a gente precisa muito, que é meio atacante, um cara que joga aberto. Hoje a gente tem a dupla, o William e Adson jogando, tem o Mantuan como opção. O Mosquito pegou Covid, mas o Mosquito, vocês já sabem a minha opinião. Pra mim é um cara extremamente fraco, tecnicamente falando. Extremamente. Tecnicamente o Matheus Vital é muito melhor que o Mosquito, tá? Muito melhor. Em finalização, em movimentação, em passe, bola parada, tudo, tá? Então, assim, pensando no campeonato a longo prazo, acho que o Matheus Vital tem a agregar bastante pro Corinthians nesse momento. Não é a contratação ideal, não é o cara que chega para ser titular, é um cara que vai agregar no nosso elenco. Agora, se chega uma proposta, por exemplo, do Cuiabá, um valor alto, tá, um valor bom e tudo mais, aí dá para negociar. Algum clube do Nordeste, não sei se é o Ceará, pode ser o Fortaleza, tá? Tem alguns clubes aí da Série B também, tem o Bahia, tá? Um clube que vem buscando alguns reforços, não sei. Se chega uma proposta boa, aí dá para analisar. Mas nesse momento, tá? Nem o Matheus Vital se animou, nem o Corinthians com as sondagens aí que o atleta recebeu. Então, por enquanto, tá? O Matheus Vital deve retornar ao Corinthians no meio do ano, tá? No meio do ano é quando abre a janela. Se eu não me engano, abre dia 18 de julho, tá? Abre dia 18 de julho. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Internacional, mais uma vez, tá? Diminuiu os valores da proposta pelo Bruno Mendes. Os caras simplesmente não querem pagar. Não que não querem pagar, mas não querem pagar o valor que o Corinthians estipulou e o que tá no contrato quando eles assinaram. Diminuiu, não, nossa proposta máxima é essa, é o que dá pra fazer, é o que a gente tem. O Corinthians falou, não, então beleza. Vamos fazer o seguinte, um proporcional. A proposta era de 6 milhões por 50%, ou por 70%, não lembro, né, 50, 70. Vamos diminuir na porcentagem. Aí o Inter não quer. Não, a gente quer manter pelo menos 35%. Não, então paga o proporcional. Ah, não, mas aí fica complicado a gente ter, só 15% do atleta, só 20%. Então paga mais que vocês vão ter mais. Não, mas a gente precisa de pelo menos 35%. Tá bom, paga. E tá nessa conversa mole até agora, tá? O Inter vai forçando pra ver se o Corinthians vai ceder. Se o Corinthians ceder num valor baixo, em uma probabilidade e uma porcentagem alta, aí é sacanagem, cara. Aí é sacanagem. E mais do que isso, tá? O Inter vem cogitando envolver o Thiago Galhardo na negociação, tá? Por quê? Thiago Galhardo tá sem espaço no elenco do Inter, tá? Ele tem alguns problemas aí com os companheiros do Internacional. Tava emprestado pro Celta de Vigo, tá? Da Espanha. Retornou. E o próprio Thiago Galhardo, tá? E o staff dele enxergam com bons olhos essa possibilidade de transferência, tá? Ele tá animado com essa hipótese aí do acordo e tudo mais. Nesse momento não tem negociações com o Corinthians,
Só para deixar bem explícito para vocês, não tem negociações com o Corinthians, mas o Inter está cogitando oferecê-lo ao Corinthians, tá? Está cogitando. O Duílio falou recentemente que nunca teve interesse no Thiago Galhardo, mas não sei se nesse momento eles cogitariam. Eu não aceitaria, tá? Eu não gostaria de ter o Thiago Galhardo nesse momento na nossa equipe. Não acho que é a solução. E não acho que a gente teria um lucro nessa negociação, entendeu? Que valeria a pena perder o zagueiro Bruno Mendes pra ter o Thiago Galhardo, que é um cara que é uma incógnita desde a temporada boa que ele fez pelo Inter, 2019, 2020, não lembro. De lá pra cá, o cara simplesmente não engrenou uma boa sequência, tá? Arrumando problema, confusão no elenco e tudo mais. E aí? É uma aposta. O cara que já tem uma idade avançada vai querer um salário alto, tá? Então, eu, por todos esses motivos, não colocaria o Thiago Galhardo na negociação, tá? E manteria o preço pro Inter. Ah, você quer X%? Beleza, paga o proporcional e acabou. Não tem conversa. Ah, mas não dá, então beleza. Tal data pode retornar, Bruno Mendes. Não. Acabou o empréstimo dele, pode retornar pro Corinthians. Sem conversa, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Segunda-feira eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!